Muito bem-vindos para mais esse bate-papo. Hoje aqui, uma noite especialíssima. Vou receber meu grande amigo, meu irmão, Rômulo. O Rômulo é um menino que hoje é difícil encontrar ele com agenda. Hoje o Rômulo dá palestra no Brasil inteiro. Ele tem um trabalho social maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele. Ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que muitas vezes as pessoas estão se esquecendo, né? As pessoas estão se perdendo algumas vezes e muito pertinente a mensagem do Rômulo nos dias atuais, para a gente ter mais qualidade de vida, ser mais feliz, ser mais paciente, ser mais resiliente. Uma boa noite. E eu já vou chamar ele, porque esse menino, todo o tempo do mundo dele disponível, tem que ser muita satisfação e principalmente muita saudade de bater um papo com você. A gente vai falar de um projeto que nós tínhamos no passado, eu, o Rômulo, o professor Luiz, que nós fazíamos uma sequência de lives todas as semanas, né? Sem falta. Rômulo, já te mandei um convite aí, meu querido. Vê se você consegue acessar. Desculpa. Olha lá, o Rômulo, vamos lá. Vamos adicionar o Rômulo aqui. E é uma satisfação muito grande trazer esse meu amigo, porque além de meu amigo, é uma pessoa hoje muito respeitada no trabalho social que ele faz. Ele vai falar um pouco disso. Eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. E, Rômulo, é o Instagram, querido. Nessas horas a gente tem que respirar, fazer uma meditação. Tô tentando colocar você aqui, meu brother. Tô tentando adicionar você. Mas são coisas do Instagram. Olha lá, chegou, meu amigo, meu irmão. Boa noite. Satisfação imensa falar com você. Eu estava morrendo de saudade de falar com você. A gente às vezes se fala por telefone, mas hoje eu mandei uma mensagem para a doutora Roberta. Talvez a doutora Roberta que fez a live com a gente essa semana, disse que talvez ela apareça aqui, mas ela não garantiu, porque ela também tem os pacientes dela, está atendendo. Mandei a mensagem para o professor Luiz hoje. Saí da academia, vim voando para cá, mandei de lá uma mensagem para o Luiz da nossa live. E hoje é um momento muito bacana, porque a minha mente fez um déjà vu. Eu fui de volta ao passado, na época que a gente fazia o Papo de Amigos, que era um projeto aí que a gente tinha toda semana, eu, você, o Luiz, depois entraram outros integrantes, depois você deu continuidade no trabalho. Mas enfim, meu querido, muito obrigado, satisfação enorme de receber. Espero que hoje a gente passe uma mensagem de luz, de fé, de esperança, de coragem, que foi tudo isso que eu aprendi com você. Boa noite, meu querido irmão Matheus. A gratidão, a felicidade é toda minha de poder estar aqui novamente com você. Desde já te agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, as pessoas que irão nos acompanhar. Você falou, não tem como não lembrar, né, do nosso papo de amigos, que a gente levava uma mensagem de esperança, de paz às pessoas, e ao mesmo tempo era um momento de diversão, que a gente se descontraía. Quantas amizades, falou a doutora Roberta, o professor Luiz, doutor Helder, esses dias me mandou mensagem, falou que sente saudade das lives. Então, primeiramente, meu muito obrigado. E, claro, te dar os parabéns pelo trabalho que você vem realizando, pelas vidas que você, pelas pessoas que você novamente traz a vida, traz o equilíbrio, traz a paz interior.
Você é um grande profissional, eu sei da tua dedicação, do seu amor, eu sei do seu empenho, o quanto você é um profissional de primeira. E não tenho dúvida que cada vez mais a sua carreira vai decolar. Você já é um grande terapeuta. Eu acompanhei algumas lives dessa semana, quando deu tempo, entrei, vi as pessoas conversando, as pessoas que são atendidas por você. E o Hoje, quanto hoje isso. tem algumas delas aqui, viu? A Áurea do Rio Grande do Sul. Uma boa noite aqui para Cristina também. A Cristina, eu não sei se faz parte aqui do seu hall de amigos, mas eu agradeço. E isso é fruto do amor, da dedicação que você coloca no seu trabalho. Então, hoje, escolheu um tema super importante, um tema que está ligado com a questão da nossa vida. E é bom a gente fazer essa reflexão, bater esse papo aqui, refletir sobre a espiritualidade. Então, o meu, o meu obrigado, uma boa noite a todos. E a gente Ô, espera Rômulo, que. eu já vou começar com uma pergunta. Vamos lá! Eu já vou começar com um quiz aqui, porque eu falo para todo mundo, né, que você é o meu anjo da guarda, o cara que eu tô aprendendo muito. Eu sei que você é muito estudioso. Eu queria que você dissesse, Rômulo, na sua visão, o que que é espiritualidade? Muito bem, a pergunta é muito importante. Bom, a espiritualidade é a nossa essência, é a nossa ligação com algo superior. É saber entender a importância da vida e o verdadeiro sentido que a vida nos traz. Recentemente eu fiz uma live a uns amigos e eu fiz um estudo, pois ia falar sobre a valorização da vida, sobre celebrar a vida, era o tema da live. E eu me deparei com uma pesquisa, Matheus, que me deixou assustado. Uma pesquisa recente, de fevereiro agora, de uma universidade dos Estados Unidos, que por volta de mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo. A cada 43 segundos, uma pessoa se suicida. Então, isso é um número alarmante. E quando a gente fala de espiritualidade, essa conexão com o eu superior, com algo superior, entenda que espiritualidade não tem nada a ver com religião, nem com religiosidade. É a sua essência, a sua conexão com algo maior. É o que te eleva, é o que te faz mudar, é a tua reforma íntima, é a forma como a gente trata as pessoas. Então, a espiritualidade, ela é fundamental, fundamental para que possamos seguir a nossa vida sempre, porque nós sabemos que a nossa vida é cíclica. Momentos bons, momentos ruins, momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de saúde, momentos às Falando em vezes de tristeza, Rômulo, vou cortar você aqui. Falando em tristeza, eu prometi para as pessoas que eu ia contar aquela história de que, né, você havia perdido a sua noiva e eu liguei para te consolar. E no final foi eu que fui consolado. No final da live eu vou contar essa história. Para Vamos quem ficar contar. aqui até o final, eu vou contar essa história que eu liguei para consolar você e no final eu que fui consolado. Então, para quem ficar aqui até o final com a gente, eu vou contar essa história. Exatamente, uma história muito bonita. Eu lembro disso como se fosse ontem. Como esquecer tudo isso, essa conexão? Isso é espiritualidade, gente. Nós aqui vamos tentar trazer uma reflexão grande hoje para as pessoas. Como entender esses momentos difíceis da vida, mas não vamos falar só de momentos difíceis. Vamos saber viver a espiritualidade no momento bom, no momento de felicidade, porque é no dia a dia. Você acorda, você faz a tua prece, isso já é uma ligação com a espiritualidade. Você vai para o teu trabalho, você tem convívio com as pessoas durante o dia, durante o trabalho, a faculdade, na academia. Isso é viver a espiritualidade. Mas o mais importante, Mateus, o que eu falo muito nas palestras que eu faço, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você pensou qual o significado da tua vida? Em que você Ah, eu, realmente. eu penso nisso diariamente e vou falar para você, Rômulo.
Agora que está chegando as vésperas aí do lançamento do livro, e eu vou dar uma aula especial na terça-feira que vem, onde eu vou contar o meu processo, eu vou contar desde quando eu estava lá, sentindo a dor que um suicida sente, porque a depressão é uma dor emocional insuportável. Aliás, o suicida ele não quer tirar a própria vida, ele quer acabar com a dor, porque a dor é insuportável. E na terça-feira eu vou contar o como foi essa dor para mim e principalmente como que eu fiz para vencer isso. Eu vou entregar o passo a passo do que eu fiz para mim, que eu sei que vai ajudar muita gente que de repente está passando por esse momento. Exatamente, como você disse, né, Matheus? Te dá os parabéns. O segundo livro. Lembro como se E, fosse hoje, quando você e falou do aí, primeiro. essa semana, Romulo, eu sempre fui um cara, até eu falei essa semana, eu sempre fui um cara que eu sempre questionei muito a vida. Eu sempre fui um cara que eu fui inconformado. Eu não me conformo com algumas coisas e eu quero saber. Eu quero entender. Se alguém fala alguma coisa para mim, por mais que a pessoa seja expert naquilo, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero aprender. E aí, Romulo, eu me questionei várias vezes o porquê dessa doença, o porquê dessa falência, o porquê dois divórcios na minha vida. Já tinha perdido meu pai quando era criança, já tinha sofrido com o alcoolismo do meu padrasto, eu já tinha problema de relacionamento com a minha família. E aí eu falei, caramba, mas eu achei que eu estava sendo um cara correto, por que que foi acontecer tudo isso comigo? E aí essa semana eu postei um vídeo, inclusive o vídeo bombou de visualização, e eu me recordei também da história do Sylvester Stallone, do Rocky Balboa, né, que ele contou que ele foi assistir uma luta de boxe e ele falou o nome do boxeador lá, eu não me recordo agora se é o Muhammad Ali e tal. Ele falou que o cara apanhava, 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 apanhava e o cara se levantava. E o cara apanhava, apanhava, apanhava e o cara se levantava. E eu apanhei muito, Romulo. Cara, eu apanhei, eu já comecei apanhando da vida, cara. Eu comecei perdendo já na vida. Eu já comecei perdendo a coisa mais importante que eu tinha na minha vida. As duas coisas mais importantes quando eu nasci, Rômulo, eram meu pai e minha mãe. Com Exatamente. 1 ano, eu já estava perdendo meu pai. E dali a pouco eu perdi a convivência da minha mãe, que a minha mãe teve que sair para trabalhar. Então eu já comecei a vida apanhando. Aí depois, quando eu achei que eu ia ser feliz, minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha 6 anos, eu falei, agora eu vou ter um pai. E a minha mãe vai poder cuidar mais de mim, né? Tem um homem em casa, a mulher pode dar uma relaxada, não está sobrecarregada. Aí o meu padrasto trouxe o alcoolismo para dentro da nossa família. E quando eu fiquei com essa depressão, eu falei, não acredito. Por quê? E hoje, Rômulo, quando eu olho para trás, eu penso assim, se eu não tivesse apanhado tanto lá na minha infância, se eu não tivesse passado por toda aquela dor que eu passei lá na minha infância, quando eu tive a minha depressão, eu não teria forças para fazer isso que eu fiz na minha vida. E hoje, graças a Deus, quando eu olho para alguém, eu só não tiro a pessoa se ela não quiser sair. Porque Deus nos deu uma coisa que chama livre Arbítrio. arbítrio. Mas se a pessoa falar, eu quero sair, Rômulo, eu dou mastigado para a pessoa tudo que ela tem que fazer e para sair rapidinho. Não precisa sofrer igual eu sofri. É rapidinho a pessoa sai. Matheus, Não, você já não parou é para fácil, pensar? não é fácil, mas é simples. Fala, meu amor, fala, meu Você querido. parou para pensar se você tivesse um Matheus naquela época para te auxiliar, para te trazer a solução tão rápido? Como seria melhor? Como você teria se levantado mais rápido? As pessoas, como você disse, você ensina os passos, você ensina o caminho, mas é preciso o esforço pessoal de cada um. Quando a pessoa ela tem o esforço, ela tem a vontade,
ela tem o querer. É isso que eleva, é isso que conecta com a espiritualidade. Essa força interior que nós já ouvimos histórias, todos nós conhecemos histórias de pessoas que a gente fala assim, como aquela pessoa é forte, como ela teve fé, como ela superou aquele momento. E parece que a gente fala isso e nós nos esquecemos dessa força interior que todos nós temos. Parece que a grama do vizinho sempre é a mais verde, mas a gente tem que estar conectados, tem que entender o sentido da vida. Uma coisa muito importante que você falou, quando a sua mãe conheceu o seu padrasto, você falou: agora eu vou ter uma casa, uma família. Mas aí fica a pergunta: qual é a diferença entre ter casa e ter um lar? Porque todos nós temos casa. Quantos de nós temos um verdadeiro lar? Com bases, com auxílio, com amor, com respeito. Mas o quanto é importante saber as oportunidades que as dificuldades nos trazem. Se não fossem as dificuldades, os Ô, momentos Romulo, difíceis, a gente não saía do lugar. eu me recordo que quando eu estava muito, muito mal, inclusive eu sou eternamente grato a você por isso, eu gosto de falar isso, porque às vezes eu fico me perguntando, eu falei, nossa, eu tenho tantos amigos na minha vida e alguns deles são pessoas assim pessoas que dispensa comentários. E eu me recordo que eu estava mal, né, depressivo, tal, e às vezes eu ligava para você e você falava assim para mim, Mateus, liga para mim a hora que você quiser e a qualquer hora. Meu telefone não fica desligado, meu telefone fica ligado a madrugada inteira. Se você precisar, você liga para mim. E às vezes eu ligava para você, você ficava mais de uma hora comigo no telefone. E no final a gente tava dando risada e contando piada. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é o poder de uma amizade sincera, verdadeira, alguém que está ali para estender a mão. Né? Então, Rômulo, mais uma vez eu queria te dizer que eu amo muito você, eu sou muito grato por tudo que você fez na minha vida. E eu lembro que algumas coisas que você me disse, Rômulo, ficaram tatuadas na minha cabeça. Inclusive, essa semana eu falei sobre uma passagem, porque eu estava sofrendo muito que eu não aceitava o final do meu segundo casamento, que eu falava assim, eu não acredito que eu consegui fazer isso duas vezes na minha vida. Você se divorciar uma vez, falou, errou na escolha, né, tal, errar uma vez é humano, mas duas vezes é burrice. Eu não me perdoava. Eu não me... assim, eu sofri muito porque eu não conseguia me perdoar. E aí eu me recordo que você me mandou um vídeo de Paulo de Tarso falando sobre o que é o amor. Exatamente. O amor incondicional. E eu achava que eu sabia o que era o amor. Mas eu não sabia o que era o amor, Rômulo. Eu não sabia. Eu tinha uma ideia do amor, dessa coisa romântica, dessa coisa do amor entre um homem e uma mulher. Essa O coisa de amor filme. o amor romântico, platônico. Eu tinha essa ideia do que era o amor. Eu não sabia o que era o amor. Aliás, eu não sabia nem me amar. E quando você me mandou aquele vídeo, eu lembro que eu assisti aquele vídeo pela primeira vez, eu estava na academia. E aí caiu uma ficha na minha cabeça, eu comecei a chorar. Eu falei assim, nossa, olha que loucura que eu estou fazendo na minha cabeça, eu estou no caminho tudo errado. Esse caminho que eu estou não vai me levar a sair daqui, desse lugar que eu estou de tristeza, de sofrimento, de dor. Não é por aqui. É esse amor aqui que Paulo de Tarso falou, é disso que eu estou precisando na minha vida. E aí eu comecei a entender e praticar esse amor. E a outra palavra que você falou para mim, Roma, quando eu estava ali, sabe final de festa, quando você está varrendo o salão, recolhendo os copos, tirando lixo, eu estava fazendo isso da minha empresa. Uma empresa que eu construí do zero,
que tinha quase 30 anos, que eu fui um cara, tive muito sucesso na empresa. A empresa foi muito próspera, eu tive muitos funcionários, cheguei a ter filiais. Depois, no final, lá, quando eu estava fechando ela, eu estava naquela coisa assim, naquela tristeza, naquela angústia, naquela mágoa, ressentimento. Você falou assim para mim, Matheus. Aí eu falei, Rômulo, mas eu aceitei. Eu, eu, eu acredito que Deus deve ter alguma coisa para mim. Não é possível, Ron. Eu fiz de tudo para não fechar essa empresa. E aí você falou assim, Mateus, você precisa agora de resignação. E eu não sabia direito o que era a palavra resignação. Eu sabia o que era resiliência. Eu era um cara que eu me achava resiliente, mas eu não sabia o que era ser resignado. E quando eu comecei a praticar, me tornar um homem mais resignado, muitas coisas não mudaram na minha vida, mas aquilo deixou de me afetar. Eu Exatamente. queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria que você dissesse o que é esse amor, que você explicasse para a nossa audiência o que é esse amor de Paulo de Tarso, Romulo. Eu me recordo, você foi falando, Matheus, como que a mente da gente ela é perfeita, como esse corpo humano, né? Ele nos traz. Você foi falando, eu lembro os momentos como se fosse hoje. Eu passei por grande parte, não. Eu vivi junto com você. A gente também estava em momentos diferentes, com problemas diferentes, mas os dois com problemas. E eu, e eu sempre falei isso para você e quero deixar muito bem claro o quanto eu sou teu fã pela força que você tem, pela coragem que você teve de mudar o jogo, de virar tudo isso. Quando eu te mandei aquele vídeo de Paulo de Tarso, eu queria que você realmente que ele fizesse o efeito que ele fez, para você entender o verdadeiro amor. Porque às vezes a gente acha que o amor é como você disse, aquele amor platônico de novela, de filme, aquela coisa romântica. Mas o verdadeiro amor é aquele que não espera. Eu amo você porque eu amo, porque eu gosto de você. Eu não espero nada em troca. Eu não espero que você retribua. O amor verdadeiro ensinado por Paulo de Tarso é quando você se entrega realmente. E quando você não espera nada em troca da pessoa, você não se decepciona, você não se ilude. Eu Você amo porque acalma. eu amo. Fica uma tranquilidade. E as pessoas poderiam e têm que buscar. Mas você falou duas coisas antes importantíssimas sobre não se perdoar. Como é importante o auto-perdão. Como é importante a gente Mas você entender o. sabe que o porquê, eu gosto de falar isso, Romulo, tá? Até para alertar as pessoas. O maior problema de quem tem dificuldade de se perdoar é por conta do orgulho. Exatamente. A gente não se perdoa por conta do orgulho. E as pessoas acham que a pessoa que, que não perdoa, que não se perdoa, ela é a mais justa. Não, ela é justa porque sabe que errou. Não, ela é a mais orgulhosa. É Porque orgulhoso. A pessoa que não se nós vivemos. perdoa, ela é orgulhosa. Exatamente, porque a gente escuta muito. Eu acho que nas suas consultas, nas suas terapias, você deve escutar demais. Eu não posso errar. O que eu fiz não tem perdão. Como assim? Orgulho, orgulho. Eu Orgulho sofri, ferido. eu sofri quando eu fechei a minha empresa, eu sofri tanto porque eu achava que eu era o cara. Eu Então, falava quando a assim, gente não, mas faz qualquer um pode fechar. E eu não, tô louco, eu vou fechar. com tanta experiência, como acontece isso comigo? Tanto que eu estudei na minha vida, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu me dediquei, sábado, domingo, feriado, madrugada. E como isso vai acontecer comigo, né? Mateus, olha quem está escutando a gente. Professor. O professor colocou aqui. Eu Ah, estou ele dirigindo e mandou. escutando vocês. E- É, um Então, grande quando, abraço. quando você falou, Mateus, que você não se perdoava, falar para as pessoas nessa noite, para fazer uma reflexão sobre o auto-perdão.
saber que nós somos ainda espíritos imperfeitos, pessoas imperfeitas. Nós buscamos sim estar cada vez melhor, a busca de boas virtudes. Mas quando a gente começa com essa, eu não posso errar, eu não quero errar, não, eu não deveria errar. Tá bom, errei. O importante é você ter a vontade de acertar. Porque senão, a gente começa a arrastar a cruz pesada do mundo, chamada complexo de culpa. Porque na culpa o indivíduo ele não vê saída. Ele só vê punição. Ele fala assim: não, eu estou sofrendo mesmo, porque E eu ele mereço. prejudica não só ele prejudica quem está em volta. Exatamente. Cara, eu não tinha noção, Rômulo, eu não tinha noção que o fato de eu não me perdoar, eu não estava só me prejudicando, eu estava prejudicando o meu filho, eu estava prejudicando as pessoas que confiaram em mim, eu estava prejudicando todo mundo que dependia de mim, do meu trabalho, da minha empresa. Eu não estava prejudicando só a mim. Exatamente. O quanto é, olha só, o quanto é importante a pessoa ter essa visão ampliada. Porque todo mundo que convive com a pessoa, ela é beneficiada ou prejudicada. Quando a pessoa emana esse amor de Paulo de Tarso, que tanto ele nos mostra com uma forma clara, linda, ele emana. As pessoas que estão do lado são beneficiadas com esse amor, com essas atitudes de amor. Mas quando a pessoa não se perdoa, e principalmente outra coisa que você falou, o alto amor, porque elas querem o amor da vida, o amor de cinema, de novela, mas elas não se amam, né? Elas não se E aí, valorizam. Rômulo, aí é uma coisa que eu gosto muito de falar também, porque esse auto-amor, Rômulo, é uma coisa que muitas vezes a gente não aprende na nossa família. Muitas vezes a gente não consegue entender isso numa Bíblia, no Evangelho, em algo assim, porque é difícil. E aí que entra o trabalho profissional terapêutico. Por quê? A A importância. maioria, a maioria dessa falta de amor próprio, tá? Porque assim, ó, se eu tô estragando a minha vida com álcool, droga, se eu tô me entupindo de comida, eu não me amo. Exatamente. Se eu tô me entregando para uma pessoa só pelo prazer, mas que aquilo não é uma relação feliz, saudável, alegre, onde tem amor, carinho e cumplicidade, eu não me amo. E o porquê que isso acontece? Principalmente por conta das crenças, tá? Que são construídas na infância. Então, quando a criança não recebe o afeto, o amor, o carinho que deveria vir de pai e mãe, a criança ela não deixa de amar o pai ou a mãe. Ela deixa de se amar. Olha que coisa. A Patrícia, boa noite, Patrícia. Então, olha que coisa louca, Rômulo. Isso eu não sabia. Eu fui aprender isso depois que eu fui estudar. Então, você pega uma criança que sofre num lar onde às vezes o pai é agressivo, onde às vezes a mãe está envolvida com álcool, a droga, aonde o pai ou a mãe é uma pessoa depressiva, e aí, pelo fato do pai ou da mãe estar passando por aquele momento, né, de loucura, do momento doentio, o pai e a mãe não consegue entregar esse afeto para a criança. E quando a criança não recebe esse afeto lá na primeira infância, do 0 aos 7 anos, essa criança ela se torna um dependente emocional. Na vida adulta, ela tem uma disfunção em todo e qualquer relacionamento que ela tiver na vida dela. Relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho. Então, às vezes, a pessoa não prospera, a pessoa não consegue ganhar dinheiro. A minha mãe aí, ó, falando da minha mãe, um beijo, mãe, tá aparecendo aí. A pessoa não prospera, a pessoa não consegue ganhar dinheiro, ou a pessoa se mantém
Por que que uma pessoa se mantém, Rômulo, num relacionamento tóxico? Num relacionamento onde ela é traída, num relacionamento onde ela não é amada, não é reconhecida, não é valorizada, não é respeitada, não é ouvida, não é esperada, querida. Por que que uma pessoa fica num relacionamento assim, às vezes anos? Dependência emocional e falta de amor. Por quê? Qual foi a referência que ela teve do que é uma família, o que, que é um afeto? Qual é a referência que ela teve na vida dela? Aquilo que ela viu lá com o pai e com a mãe dela. Então, na cabeça dela, ela acha que aquilo é normal. É normal. São as crenças limitantes. É a mesma coisa você pegar um menino que nasceu na favela. Esse menino nasceu vendo, às vezes, um coleguinha ter uma situação melhor ali, com uma corrente de ouro, com tênis de marca, com dinheiro no bolso, fazendo coisa errada, e na cabeça dele, às vezes ele passa, ele vê o pai dele trabalhando, a mãe trabalhando, se matando e tal, e o pai e a mãe passando aquela dificuldade, às vezes passando fome. Na cabeça dele, o que, que é o certo? O pai ou a mãe que está ali trabalhando, lutando, às vezes, né, fazendo de tudo e mesmo assim levando pouco dinheiro para casa? Ou é aquele cara que está ali de corrente de ouro, tênis de marca, com dinheiro no bolso? O que, que é certo para esse? Na cabeça dessa criança, o herói dele é o traficante. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente fala essas crenças limitantes, as crenças que a gente tem, às vezes as pessoas elas acostumam com essa crença e ela acha que ser ofendido, ser manipulado, ser desrespeitado é normal, passa a ser normal. Então, a partir do momento que ela amplia esta visão de vida, que ela amplia, que ela entende essa conexão que nós temos que ter de respeito, de benevolência, de indulgência com o próximo, o olhar cristão para com as pessoas, tratar as pessoas de acordo como ela gosta de ser tratada. E sem nos esquecermos do que é muito importante, que hoje a ciência, a medicina já estudou, já comprovou as doenças psicossomáticas. Ah, Porque isso aí não tem como. vai guardando rancor, vai guardando sofrimento, Mágoa, vai sentimento, mágoa, tédio, é o caldinho do câncer. desejo de vingança. Mas quando você se conecta, quando você tem uma espiritualidade, você começa a perdoar, você começa a tolerar as pessoas, a compreender, a desculpar. Você vai se libertando dessa carga. Às vezes eu falo muito isso para as pessoas. Quando você ganha um autoconhecimento, conhecer a ti mesmo, quando você está conectado, independente da sua religião, da sua crença, porque Jesus nos deixou como religião o amor. Essa é a religião. E qual a melhor religião? A que te torna uma pessoa melhor. Para você e para o próximo. Não existe religião melhor. Se a tua religião te torna uma pessoa melhor para você, para a tua família, para os teus amigos, essa é a religião certa para você. Não existe certo e errado. Todas as religiões pregam que a pessoa tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse esforço que a gente está falando. Então, quando você acha que ser ofendido, ser humilhado, quando você acha que tudo isso é normal, faz parte do relacionamento. Não, isso não faz parte do relacionamento. Faz parte do relacionamento o companheirismo, a amizade. Tá aqui o Mateus. E A sabe gente. uma coisa que. Pois não. Desculpa te cortar, Romulo. Sabe uma coisa que, inclusive, eu fui aprender também com um grande amigo nosso, que é o Marcelo Miura. Marcelo Miura, um abraço para ele, um grande profissional. Marcelo Marcelo, Miura, eu fiz vários atendimentos com ele. Aliás, ele me atendeu, né? Ele como meu terapeuta, eu sendo o paciente, o aluno dele. Eu passei por vivências com ele de constelação familiar sistêmica. E o Marcelo me trouxe uma questão, porque como eu
eu cresci uma criança ali carente, então eu queria ser amado pelas pessoas. Então o que, que eu fazia? Para eu poder receber esse amor que era um buraco que eu tinha dentro de mim, né? A ausência do meu pai, da minha mãe também, eu me tornei um agradador, um homem bonzinho. Sabe um homem bonzinho? Eu me tornei um homem bonzinho. Eu era o homem bonzinho que queria agradar todo mundo. Agradar a esposa, agradar filho, agradar funcionário, agradar vizinho, agradar amigos. Eu era esse tipo de homem. E aí o Marcelo, e aí a hora que eu vi que isso estava me trazendo prejuízos, que eu vi que eu comecei a perder dinheiro, perder relacionamentos, perder casamentos, e eu falava assim, não, mas peraí, eu sou um homem bonzinho, como é que o meu casamento acabou se eu sou um homem bonzinho? Olha só, crença limitante. Como que o meu, olha o pensamento meu, como que o meu casamento, dois casamentos, como que os meus casamentos acabaram se eu sei que eu sou um homem bonzinho? Se eu faço tudo. Se eu faço tudo. Aí o Marcelo veio com essa consciência para mim. Falou, Mateus, a pessoa que não corrige o errado, não corrige aquilo que está errado, ela não está sendo boazinha. Ela está perdurando o mal. Ela não tá ajudando as outras pessoas a se tornarem melhores. Por quê? Porque você está sendo conivente com o erro da pessoa. Ou você está fazendo por aquela pessoa o que ela deveria fazer para que ela Por ela. cresça. Por ela. É o que a Cristina tá falando aqui. Aquela pessoa que não sabe falar não, né? Entendeu, Romulo? Então, às vezes eu via o meu filho com dificuldade, eu via a mulher com dificuldade. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Orgulho, orgulho. Porque você está se colocando numa posição que você tem mais condição de resolver Porque a do que a própria pessoa. pessoa. É orgulho, arrogância. A raiz de ser bonzinho, eu sou bonzinho, eu ajudo lá na igreja, eu ajudo minhas irmãs, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu pai, eu cuido do meu marido. Você não está sendo uma boa pessoa se você faz tudo isso para todo mundo. Porque você está se abandonando. Aí depois vem, a pessoa está acabada, com E, depressão, crise de ansiedade, perde o emprego, bate carro, fica doente. e aí as pessoas reclamam que você não tá mais conseguindo ajudar. Aí você mudou, você é uma pessoa diferente. Nossa, como o Matheus mudou, ele me ajudava tanto, não ajuda mais. Mas por quê? A gente adoece. A gente adoece de mente, de corpo, de espírito. A gente se desliga de tudo. Nada parece ter graça. E aí começa a ansiedade, a depressão, né? A gente sabe os caminhos sequenciais. Mas o que é importante as pessoas entenderem que tudo isso pode ser corrigido. Tudo isso tem solução. E não é, você não vai depender de um terceiro. Claro, você precisa de uma ajuda profissional, de uma pessoa que te encaminhe. Mas como a gente sempre fala, o esforço pessoal de cada pessoa, o entender o sentido, o real sentido da vida. Quantos de nós aqui, online, ou as pessoas Ô, que irão Romulo, nos você acompanhar, falou, você falou de uma coisa agora, eu lembrei. Falou, pedir ajuda, né? Eu contei essa semana até a minha aluna lá do Rio Grande do Sul, ela me perguntou, né, o que que eu fiz quando eu estava doente para poder sair, que eu precisava de ajuda, eu precisava de ajuda. E aí tinha algumas pessoas que tinham o curso para fazer, ou uma mentoria, e eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu não tinha dinheiro. Eu a estava história da quebrado, mesa, eu estava acompanhando. ó, eu estava quebrado, devendo mais de meio milhão.
devendo mais de 1 ano e meio de pensão alimentícia. Você sabe que pensão alimentícia é da cadeia no Brasil. Devendo pensão alimentícia, devendo para o banco, devendo para fornecedor, devendo para a família, devendo cheque especial, empréstimo, o oficial de justiça indo penhorar bem dentro da minha casa. Vendi carro, comecei a andar a pé, de bicicleta, não tinha dinheiro para nada. Só que aí, Rômulo, é aquela coisa. Foi aí que eu falei, não, peraí, o que é mais importante? A minha saúde ou as coisas materiais? Exatamente. Por quê? Se eu tiver bem, se eu tiver com a cabeça boa, eu sou o cara que eu faço chover no sertão. Se eu tiver com a cabeça boa, eu faço chover no sertão. Agora, um homem doente, aliás, um homem depressivo com crise de ansiedade, confusão emocional, procrastinador, medroso, é um homem doente. Naquele momento, eu me tornei um homem doente. E para um doente, Rômulo, se você der R$ 1 milhão na mão de um mendigo aí da sua cidade aí, que só toma cachaça, você dá 1 milhão na mão dele. Você acha que ele vai fazer o quê com esse 1 milhão que você der na mão dele? Ele vai gastar tudo. Ele vai Ele vai gastar gastar tudo. 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 Ele vai Quantas gastar tudo. pessoas nós conhecemos que ganharam fortunas, hoje Vai gastar vivem tudo. pobres? Por quê? Vai, ga- Estavam doentes. vai gastar. Eu perdi um monte de coisa, por quê? Porque eu estava doente. Eu não conseguia tomar decisão na minha vida. Eu não conseguia agir. Eu não consigo. Sabe o que você. Porque, assim, uma coisa é quando você tem depressão e você é um funcionário público. Aí, não é que seja o cenário favorável, mas minimamente você é afastado, você fica recebendo, Exatamente. você é afastado, você continua recebendo o seu salário, você pode até ter uma redução do seu salário, mas você não vai perder o seu emprego, você não vai deixar de receber o seu salário, o seu fundo de garantia, o seu 13º. E quando você se estabelecer, você volta a trabalhar. Tá tudo lá te esperando. Tá tudo lá te esperando. Só que o empresário não. Quem tomava decisões na minha empresa? Eu. Quem tinha que resolver? Eu. Quem tinha que passar o serviço? Eu. Quem tinha que fazer compra? Eu. Quem tinha que fazer planejamento de promoção estratégica, treinar time de vendas, mandar funcionário embora que não estava de acordo com a empresa, contratar funcionário, mudar. Enfrentar uma pandemia. Quem que era a pessoa que tinha que fazer isso? Eu. Só que aí, aquilo que eu falei para você, no fundo, eu sabia que eu era um cara bom, mas eu me sentia assim, sabe um carro importado, mas sem gasolina? Cara, o que você faz com um carro importado sem gasolina no tanque, Rômulo? Para que serve Nada. você tem uma namorada linda, uma esposa linda para passear, aí você fala assim, ô bem, eu tenho um carrão lá na minha garagem, 1 milhão o carro. Aí você fala assim, ela fala assim, vamos dar a volta, bem. Fala assim, mas não tem gasolina no carro. Eu não tenho carta. Exatamente. O Exatamente. que vai adiantar você ter um carro de 1 milhão dentro da garagem da sua casa se você não tem dinheiro para pôr gasolina? A depressão, a crise de ansiedade, o medo, a procrastinação, o pensamento negativo é a falta de gasolina na cabeça das pessoas, Romulo. E aí a pessoa começa a fumar um pendrive, a pessoa começa a comer desregradamente, fumar, beber, Dormir em joguinho, excesso. joguinho de azar, aí perde dinheiro, joguinho de azar, explosão de raiva, começa a brigar com todo mundo, não consegue dormir. Rômulo, como é que você consegue raciocinar no dia seguinte? Se você. Aliás, na nossa vida, a gente passa quase metade da vida dormindo. Você tem noção disso? Exatamente.
Deus é tão perfeito e maravilhoso que tem um propósito, meu filho, para você passar a noite dormindo. Aí você passa a noite em claro, você acha que a sua vida vai ficar como? Não tem como, não tem como. A importância de tudo isso. A gente sempre brinca, né? A gente falava, médico doente não trata de paciente doente, né? Mas, Matheus, o mais difícil, acredito eu, né? É a pessoa conseguir pedir ajuda. Eu, no meu serviço, eu faço parte da CIPA, você sabe todo o trabalho que é feito na questão social, de um olhar benevolente, indulgente com o corpo funcional. Quantas pessoas, eu sei do que elas estão passando, eu abordo elas, claro, de maneira sempre muito leve, de muito tranquilas. Eu ofereço ajuda, eu falo que eu estou à disposição, por que precisar. Eu não toco no assunto, no problema, que às vezes eu até sei o que é, mas elas dizem, tá tudo bem. É, Esse é tá assim, tudo Romulo. bem, É assim, ó. A pessoa não faz conta. Ela não sabe fazer conta. Ela não sabe fazer conta. Porque às vezes assim, ó. Às vezes você tirar uma semana da sua vida, ou às vezes um mês, ou às vezes um mês, para cuidar de você, às vezes você pode evitar 2, 3, 5 anos de desgraça na sua vida. exatamente. Por quê? Quer Porque ver você uma não coisa? parou. Você não parou para cuidar de você. Você falou da conta, né? Uma matemática simples. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quantas horas as pessoas passam na rede social? Passando vídeo assim, ó, passando vídeo. Quantas horas, se você falar que tem uma palestra, uma terapia de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Ah, eu não tenho tempo, É, né? é. A prova E, disso, ó, nós estamos aqui, né, graças a Deus, né, com 8 pessoas, mas você acha que quantas pessoas não poderiam estar pegando esse conhecimento de graça, e tá exatamente. melhorando de vida, prosperando, usar esse conhecimento para ganhar mais dinheiro, para construir relacionamentos saudáveis, para saber educar filhos, para saber lidar com o seu coleguinha difícil de trabalho lá, porque você precisa ter inteligência emocional. Inteligência emocional, se você for morar no meio do mato, sozinho, se tornar um monge, vou dizer para você que é muito mais fácil você ter inteligência emocional. Agora, vai ter inteligência emocional trabalhando com pessoas difíceis ali do lado, com parentes difíceis na família. Aliás, a família é o nosso maior, vamos dizer assim, a maior escola que a gente pode ter para desenvolver o amor incondicional e o perdão é a família. Porque Exatamente. ninguém vai te machucar mais do que as pessoas próximas. São as pessoas próximas que vão te machucar. Porque o frentista do posto, a moça da padaria, a mulher que corta seu cabelo, você não vai, você não vai gerar expectativa, você não vai se abrir, você não vai confiar. São as pessoas próximas que te machucam, que E a te que dói traem, mais, é a que que dói mais. dói. É a que dói mais. Mas É o como seu pai, a sua mãe, o o seu irmão, irmão. o como é É aí, importante. é aí que você tem que exercitar o amor incondicional. Não é pro seu vizinho, não é pro seu. Não, não. Aquela pessoa, se você não quiser ver nunca mais, tá tudo bem. Agora, você não existe ex-irmão, ex-pai, ex-mãe, isso não existe, ex-filho. Você sabe, Matheus, que eu gosto de falar muito. É uma frase do cotidiano nosso, quando as pessoas falam assim, eu acho super bonito a frase, quando as pessoas falam assim, eu quero deixar um mundo melhor para meus filhos. E aí, eu peço uma outra reflexão. E se a gente deixar filhos melhores para o mundo? Pessoas de bem, pessoas equilibradas, com inteligência emocional.
pessoas espiritualizadas, pessoas que entendem o sentido da vida. Quando a gente modifica o ser humano, a gente modifica tudo. Então, você quer mudar o mundo? A tua cidade está ruim, o teu bairro está ruim? Comece pela tua família. Não, Aliás, comece por você. Comece por comece por você. você. Faça a mudança sua. É, Você vai mudar os teus porque as parentes. palavras tocam, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Sempre. O quanto é importante tudo isso. Mas a gente está preocupado e a gente olha a família do amigo, a gente olha a família das outras pessoas e fala assim: nossa, aquela família não tem problema. Qual família não tem problema, Matheus? Ô, Rômulo, falando em família, eu prometi para as pessoas que eu ia falar, né, a gente ia contar essa história aí de como surgiu a nossa amizade. Eu queria que você contasse aí o que aconteceu e para as pessoas entenderem um pouquinho do como começou a nossa amizade e sem sombra de dúvidas, dá esse exemplo do que é espiritualidade. Bom, exatamente como começou, né? Em 2019 eu conheci o Matheus, né? A gente frequentava um mesmo lugar religioso, né? Nós começamos, estávamos fazendo um curso e fazendo curso, aprendendo. E lá a gente se via porque era um momento que não tinha muita conversa. A gente chegava, se reunia para as aulas e depois ia embora, todo mundo já cansado, era uma outra cidade, na cidade de Santa Rita, e a gente ia embora. Então, a gente tinha aquela amizade que a gente tem na faculdade, nas escolas, né? Mas em 2019, um acontecimento que marcou muito a minha vida durante esse curso, durante esse período, a minha noiva, minha companheira, ela sofreu um acidente automobilístico, né? E veio a desencarnar, veio a falecer. Foi um momento bem difícil da minha vida, né? A qual a gente se depara com aquela não tem solução, não tem como sair disso, esse obstáculo é intransponível, eu não tenho força. O porquê, porque a gente começa sempre com os porquês. Porquê daquilo, porquê isso, porquê comigo, porquê tudo aconteceu, porque eu sou uma pessoa boa, a gente começa a fazer isso. E o Matheus, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui logo depois, já na semana seguinte, veio conversar comigo. Nós trocamos telefone e a gente começou a conversar muito, né? E ele sempre me ligava para perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Eu tô aqui, se você quiser, e eu sempre agradecendo, é como a Eu gente diz. chorando do outro lado do telefone, mas perguntava se você estava bem, né? E ele com super problema do lado de lá, mas perguntando. É essa a importância de uma verdadeira espiritualidade. Um lugar onde as pessoas têm a espiritualidade, esse olhar diferente para as pessoas. Imagine se o Mateus e eu estivessem num lugar onde as pessoas fossem egoístas, vaidosas, orgulhosas. Ah, deixa ele viver o problema dele. Não é problema meu, eu já estou passando, ele já estava passando por problemas. E numa desses dias, ele ligou para mim e falando, e falando, e falando. Eu não lembro como surgiu a conversa. Eu falei, mas Matheus, você também está passando por problema, meu irmão. Obrigado por você tomar tempo, o seu tempo, cara. Se preocupar. A conversa foi prolongando. E a gente foi trocando ideia sobre a questão de vida, a questão de como enxergar o sentido da vida, o porquê das coisas. A gente deveria parar, ter o hábito do agradecimento, parar de reclamar das coisas e lembrar que nós somos sempre construtores do nosso caminho, das coisas boas e das coisas ruins. A mudança está sempre nas nossas mãos, a todo momento. E nesse dia que ele ligou para me confortar, como sempre ele fazia, a gente acabou trocando ideia
Eu falei muito Aí mais. eu me abri, né? Aí eu me abri, falei que eu Aí ele estava contou sofrendo, realmente o que estava falei que eu estava acontecendo. mal pra caramba, que eu tinha terminado meu segundo casamento, que eu estava falido, sem dinheiro, devendo. E aí eu falei, cara, mas eu tinha vergonha de falar isso pra você, porque eu E falava você assim, sabe nossa, qual? o meu problema é perto do dele, né? Eu Que nem, lembro que pô, você falou isso. Eu eu lembro. pensei, eu pensei assim, o meu problema perto do dele, pô, ele perdeu a noiva, um acidente, né? Eu, por mais que, bom, o casamento acabou, mas graças a Deus tá todo mundo vivo, ninguém, né? E a vida que segue, a gente vai passar pela aquela fase lá do divórcio, do luto, até você aceitar e tal, mas eu já tinha passado por um divórcio, eu falei, não, uma hora isso vai passar. Mas aí eu vi o seu problema, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho vergonha de falar do meu problema para ele, né? E aí, quando eu consegui falar para você, aí é como se tivesse tirado um peso das minhas costas, porque aí eu vi que você, em momento algum, me julgou. Eu lembro que eu falava assim, Rômulo, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o término do meu casamento e a minha falência. A minha cabeça, porque quando a gente está com uma dor emocional, é como um disco riscado. Quando a pessoa está nesse processo, ó, é igual disco riscado, a pessoa não consegue pensar em outra coisa. A cabeça, desde a hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir, inclusive na madrugada, a cabeça dela só fica em volta daquele problema. E Exatamente. quanto mais ela vai pensando, mais ansiosa ela vai ficando. Quanto mais é o pensamento obsessivo compulsivo. Matheus, e Então, você sabe de uma coisa que eu lembro que eu até isso eu comentei com você. Quando você me contou tudo que você estava passando, eu ainda falei, eu lembro, isso eu lembro claramente. Falei, mas Matheus, você está passando por tudo isso, não parece. Eu achei que você tinha uma vida perfeita. Lembra que eu te falei isso? Não aparentava. Eu jamais esperava mas é vir porque, daquilo. assim, Rômulo, primeiro porque eu sabia que eu não estava bem, mas como eu sempre estudei psicologia, eu sempre estudei desenvolvimento humano, eu sempre fiz cursos, eu sabia que eu estava doente. Eu sabia assim, não é porque aconteceu um divórcio, não é porque eu estou sem dinheiro. Não, eu sabia que eu estava doente. E eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia que, quando você tiver dinheiro, você vai sarar, quando você se casar de novo, você vai sarar. Não, não é. Não, eu sabia que eu estava doente emocionalmente e que eu precisava de ajuda. E outra coisa, eu estou falando com você aí, eu até apoiei uns livros aqui, não à toa, tem dois livros aqui, eu não fiz de propósito, não. Estava aqui apoiando meu celular, mas olha esse livro aqui, ó. O poder da positividade. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara quebrou a empresa dele 4 vezes. Cortaram energia. Ele andava de carro blindado. Os filhos dele viajava o mundo inteiro. Do dia para noite, ele ficou sem nada. Hoje esse cara deu a volta por cima. Ele é um grande mentor meu, um grande professor. Tem um outro livro aqui, ó. Esse livro aqui. Inovação para não inovadores. É do filho dele, do Arthur Olha que Rufino. coisa. Pra você ter um nível de humildade, o filho dele conversou comigo no Instagram. Olha que coisa. Então, quando eu fiquei doente, Romulo, eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia que aquilo não era normal. O que que é a nossa mente, Romulo? Existe um, um mecanismo no nosso cérebro, tá? A PNL explica isso, a programação neurolinguística explica isso. O seu cérebro,
ele vai agir de acordo com o comando que você dá para ele. Se você mentaliza coisa boa, se você mentaliza sucesso, dinheiro, bons relacionamentos, uma vida saudável, se você mentaliza isso, as palavras, Romulo, palavra é energia. Ó, para quem, né, da época aí que tinha o rádio, o que que é o rádio? A onda sonora é frequência energética. Ó, então eu estou falando com você aqui, eu estou vibrando energia. Se eu, ó, o meu ouvido está aqui, ó. Quem está recebendo primeiro o que eu estou emanando sou eu mesmo. Então, Exatamente. quando eu agradeço, mesmo quando alguém me prejudica, quando eu amo, mesmo quando alguém me fere, me trai, me rouba, quando eu vibro essa energia positiva, eu estou ouvindo e o meu cérebro está pensando assim, mesmo que não esteja, meu cérebro está pensando assim, a vida dele está ótima, a vida dele está boa. E como o meu cérebro, se ele identifica que a vida está boa, ele tem uma postura diante da vida totalmente diferente. O que que o medo faz, a mágoa, o ressentimento faz na vida das pessoas? Ela reclama. Como que tá a sua vida? Nossa, mas tá Tá ruim. difícil, tá difícil. Oh, mãe, nossa, minha mãe é difícil. Pensa numa pessoa difícil. E o meu marido? Nossa, meu marido é difícil. Pensa no homem ruim, difícil. E os seus filhos? Nossa, meus filhos dão trabalho. E o trabalho? E o seu trabalho? Pelo menos o seu trabalho lá, você é feliz. Nossa, ganha pouco demais. Trabalho que nem um camelo, ganha pouco demais. O que que você está fazendo nesse momento? Você está alimentando o seu cérebro, dando informações e ordens para ele que a sua vida é uma desgraça, que a sua vida é horrível, que a sua vida é ruim. E aí, se ele está entendendo, porque o cérebro tem uma parte do cérebro que é burra, que ela é como que eu posso dizer? Ela é reativa. Ela é reativa. Tem uma parte do cérebro que ela é instintiva. Tá? Uma parte do nosso cérebro ela é instintiva. Então, se ele entende que está tudo ruim, ele se fecha, ele se bloqueia. Ele não toma uma decisão boa, ele não enxerga uma oportunidade. Às vezes tem alguém ali que está querendo ajudar ele, mas ele está tão machucado, tão ferido, tão rancoroso, tão ressentido porque não perdoou o pai, não perdoou a mãe, não perdoou o ex. Aí aquela pessoa está ali do lado para ajudar. Ela fala assim: não, eu conheço esse tipo de gente. Não, Tá já uma querendo se vez aproveitar da situação. tá querendo se aproveitar. Uma vez aconteceu isso, ou seja, a pessoa está vivendo baseado no que aconteceu há 20 anos atrás. É o apego ao passado. E vou falar para você, Romulo, eu falo isso porque eu era esse cara. E eu tenho que me cuidar frequentemente. Sim. Hoje eu mandei mensagem pro meu terapeuta, marcando horário para a semana que vem. Por quê? Eu também tenho que me cuidar. Porque a nossa cabeça, a nossa mente é igual ao nosso corpo. Fica sem tomar banho para você ver se você não vai feder. A doutora Roberta falava isso, você lembra nas lives? Fica sem Fazer escovar dente, terapia. fica sem escovar dente para ver. Aí a pessoa fala: não, eu fiz um processo terapêutico, não, tô boa, tô boa. Tá, mas então você tomou banho no ano passado, hoje você não vai tomar banho mais? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não precisa tomar banho, não. Você sabe, Matheus? As pessoas deviam saber da importância. Não é só quem tem problema que precisa procurar uma terapia, um psicólogo. O quanto é importante. Eu Você tenho um sabe que aluno, pode falar, a desculpa, gente eu tô fala. te cortando. Quer ver um exemplo bem,
bem banal, bem simples. O carro que a gente tem, ele tem um retrovisor. Qual é o tamanho do retrovisor? Ele é pequenininho. Para que que ele serve? Para quando você for fazer uma ultrapassagem, mudar de faixa, você dá uma olhadinha bem rápida para o retrovisor, para você mudar, sinaliza. Mas ele tem um vidro gigante, o para-brisa gigante. Por quê? Assim é a vida da gente. A gente tem que dar uma espiadinha para trás, para saber o que fizemos de errado, o que não deu certo. Mas a vida é para frente, é o hoje. Eu só consigo mudar o meu amanhã construindo o hoje. E como você falou uma coisa que eu vou acrescentar. As pessoas reclamam disso, reclamam do filho, do esposo, do marido. Outra coisa importantíssima. O que você está consumindo de material, de livro. Ele mostrou aí um livro Internet. maravilhoso. Internet. Notícias ruins. Não tem nada contra programas, eu não tenho nada contra. Mas tem pessoas que acordam de manhã e já ligam naqueles programas que passam. Assassinato, roubo, tragédias, É o que você está acidente. alimentando o seu cérebro de lixo. Pronto, você está Você falando está para ele, colocando olha o que lixo eu para quero. dentro. Você está colocando lixo para dentro de você. Lei de atração, lei de atração. A gente começa. Quer ver outra coisa banal que já aconteceu, acho que com quase todo mundo? Sabe aquela pessoa, um amigo, um parente que você fala assim: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa, fulano sumiu. De repente a pessoa, você vê a pessoa, ela te manda mensagem e fala: nossa, que coisa, que coincidência. Você emanou essa energia. Yang Você chama, emanou. o Carl Jung chama isso de inconsciente coletivo, né? Cada um dá um nome, né, Rômulo? Mas Carl Jung, que é um psicanalista famoso, né, que criou a lei da sincronicidade, né, a física quântica, né, ou seja, né, todos chegam no mesmo lugar, cada um dá uma explicação, cada um puxa a sardinha para o lado dele, mas no final não, é incontestável que nós estamos ligados, Conectados, conectados. conectados. Não tem Nós, como. nós estamos conectados. Nós somos seres criados para o compartilhamento, para essa conexão. Exato, Ninguém vive exato. isolado, ninguém vive sozinho. Não. Não, Eu você lembro de uma frase depende. que você sempre disse para mim, Romulo. Você dizia assim, Mateus, nada acontece por acaso. Exatamente. E tudo tem um porquê justo, Mas um plano nada maior. acontece. Então, assim, Que nem eu falei para você, Rômulo, se eu não tivesse passado tudo aquilo que eu passei na minha infância, cara, eu seria esse cara aí que eu não estaria conversando com você aqui hoje. imagina. Mas você não Não, ia eu não, buscar tanto conhecimento, você não. não, ó, eu não seria, eu não estaria aqui conversando com você, Rômulo, se eu não tivesse Matheus, passado por tudo aquilo que eu passei. eu falo para as pessoas que me conhecem, você é um amigo meu pessoal, você sabe disso. Eu agradeço a todos os dias a dificuldade que a vida me trouxe. E muitas delas causadas pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelas minhas falas. Mas se não fosse esses momentos de dificuldade, eu não teria saído do lugar. Eu não teria buscado algo maior, buscado a espiritualidade, buscado conhecimento. O conhecimento é libertador. É tão libertador você conhecer as coisas, saber das coisas, mas a gente prefere o mais fácil, arrumar culpados, responsáveis. Tem pessoas que tudo que acontece na vida dela, ou ela foi vítima, ou fulano é responsável. Para, gente. Nós estamos no controle. Você que passa por um momento difícil, tá aí. A busca do autoconhecimento, a busca de profissionais que podem te guiar, te instruir, não é vergonhoso, não precisa ter vergonha, principalmente o homem, né? O homem fala assim: eu não vou procurar um terapeuta, eu não vou procurar uma psicóloga. Acha? É coisa de louco, né? Não é isso? É coisa de louco. Você sabe Porque que quem não agora, procura, agora eu tô mudando, inclusive, né? Porque agora eu tô dando, né? Tem um curso aí, né? A gente dá curso hoje, mentoria, atendimentos, tem livro, tudo. Mas eu particularmente, eu tô até assim, eu tô evitando de falar que é paciente. Não, hoje a gente já tá usando o termo aluno, aluna, porque todos nós estamos aqui para aprender, Roma. exatamente. Nós estamos aqui para aprender. Então, não é meu paciente, não, é minha aluna. Eu também sou aluna, eu estou aqui nessa vida para aprender.
Meu amigo, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria dizer que foi um prazer enorme estar conversando com você de novo. Né? Eu estava morrendo de saudade desse nosso bate-papo. Aí eu falei com a Roberta hoje, ela falou assim: Nossa, mas como que você conseguiu agenda com o Rômulo? Eu falei, pô, esse menino agora tá dando palestra no Brasil inteiro, cada dia ele tá dando palestra numa cidade e tal. Eu falei, é que eu tenho privilégio na casa e Você tal. tem um contato pessoal, né, Ele Matheus? me passou na frente, porque tem fila de espera para esse menino da palestra. Aí eu falei para ela, falei, não, é que, né, eu ligo direto, é uma ligação lá, eu ligo, eu tenho o telefone particular dele, eu falo direto com ele, não falo com a secretária, eu falo direto com ele, entendeu? Matheus, alegria toda minha pelo convite. Logo quando você me comunicou, eu já procurei a data mais próxima, com toda Aliás, certeza. você foi a primeira pessoa, eu falei para você, você foi a primeira pessoa que eu mandei o manuscrito do meu livro, Exatamente, exatamente. E do primeiro também eu tive também. esse privilégio. Então, assim, eu só tenho a agradecer a espiritualidade amiga, que sempre nos conduz, nos auxilia nos momentos, bons e ruins, sempre. Agradecer a você e te dar os parabéns pelo projeto, pela sua dedicação, por esse amor, por esse empenho, por essa busca incessante de conhecimento, de ajudar as pessoas. O quanto é importante cada um fazer a sua parte, cada um fazer o teu esforço. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar cristão, com o olhar que Jesus olhava para as pessoas. O quanto é importante buscarmos ajudas quando não estamos dando conta. Não deixa a coisa piorar, não deixa o fardo ficar pesado. O quanto é bom alimentarmos amizades reais. Tá aqui, ó, dois amigos. Hoje nós estamos aqui, ó, depois de 6 anos, falando, ele ajudando as pessoas como terapeuta, como um profissional da área, eu fazendo a minha parte também com as palestras que faço dentro da religião que sigo. É uma forma de ajudar. Todos nós somos capazes. Todos nós temos essa força interior. Então, que fique essa mensagem às pessoas. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, porque fica gravada essa live. Isso, bom, muito E obrigado para agradecer, todo mundo que eu fico participou. à disposição sempre que você necessitar. Quem sabe a gente consegue trazer o professor aqui Vamos numa live, combinar. né? Ele Vamos estava combinar. acompanhando a gente e fazer um convite também já para os nossos amigos. Na próxima, dia 7 eu vou fazer uma live para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul também. Tá bom, Matheus? Meu Ó, irmão, um grande abraço para você, abraço, querido. Fica gratidão. com Deus. Uma boa noite. Boa noite a todos que passaram por aqui. Boa noite, principalmente para quem ficou aqui até o final. Meu muito, muito, muito obrigado. A atenção de vocês é o maior presente que vocês podem dar. Tempo de vida é a maior moeda que alguém pode dar para gente. Tchau, querido. Exato. Fica com Tchau, Deus. fiquem Um com abraço. Deus. Beijo para todos também. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima.